Vamos supor que eu tenho 4 dias para treinar na semana. Então, eu vou fazer um ABCD. Ok. Só que com qual frequência? eu quero... Qual frequência semanal? Segunda, terça? Então, mas segunda, terça... Sim, não, é o que você falar. Ah, bom, tá legal. Então, vamos segunda, terça, quinta e sexta. Podendo treinar de segunda a domingo? Não, eu tenho 4 dias. Então, mas... Tô colocando uma situação hipotética de uma pessoa. Então, mas 4 de 7 eu tenho? Ou eu tenho especificamente de segunda a quinta? 4 de 7. Tá. Ok. Eu vou treinar segunda, terça, quinta e sexta, que seria uma divisão legal. Tá legal. Só que, o legal que eu vejo, como é que eu vou progredir carga para sempre? Porque se eu seguir esse método, essa ideia, eu vou progredir carga para sempre. Só que vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, né? E não importa se eu tô comendo mal, se eu tô comendo bem. Isso. Se eu estiver comendo bem, eu vou estar empurrando mais ainda, eu vou estar me ferrando mais ainda. Fisioterapia não vai aguentar, fisioterapia vai ganhar muito dinheiro nas minhas costas. Então assim, qual que é o momento que eu devo dar uma baixada, não no volume, mas na carga? Não treinar, ou diminuir a carga pela metade, ou diminuir o volume pela metade. O que você falaria para as pessoas assim, um geralzão? Fala assim, vou dar um geralzão. Vamos dar um plano básico para as pessoas seguirem, que vai dar resultado. Que ela pode fazer essa mescla de a frequência tá travada. Não importa, a frequência tá travada. Como é que a gente vai trabalhar com a pessoa? Me dá um planinho. Eu vou montar aqui pra você. Casas Bahia. Vou escrever aqui pra você, você vai pra... Casas Bahia pra todo mundo, entendeu? Tô montando pra você já ir pra vamos treinar. Trabalhar 2 semanas no pau, uma metade, outra no pau de novo, aí volta. O que a gente vai fazer? Quero um planinho, quero um mesociclo aí. Tá legal. Não, um micro nesse caso. Micro. Ao meso, 4 semanas. 4 semanas, um meso. 4 semanas, 6 semanas. Meso pode ser 6, 4. Tá legal. O que você me falar que é frequência de 4 dias na semana, segunda, terça, quinta e sexta. Isso. Tá legal. Então vamos lá. Hipoteticamente eu já sei como você é. Eu já sei se você é antero-posterior, o que você quer ganhar e etc. Não, sim. Aí porque seria a escolha de exercício, mas eu tô falando do volume, intensidade, né? E como é que a gente vai trabalhar isso aí? Tá bom, então vamos lá. Primeira semana. Primeira semana, sempre a primeira semana, para um indivíduo que está iniciando, a pessoa está chegando na academia, você não conhece a pessoa, é um novo aluno. Não. Vamos pensar uma pessoa que já treina. Treina? O iniciante, ele tá na adaptação. Então, maravilha. Ele passou da adaptação. Tá, ok. Então, vamos lá. Primeira semana, as 2 primeiras semanas, a intensidade é alta, tá? E volume mais baixo. Tá com a carga. E o volume mais baixo. Volume mais baixo. Ok. Tá com a carga e volume mais baixo. Primeira semana. Tempo de descanso. Tempo de descanso. Eu sempre falo em tempo de descanso no trabalho de base com volume alto, à vontade. Dentro de um período de até 3 minutos. Perceptivo, sempre. Sempre tá percepção. Porque assim, porque entra a questão do condicionamento físico, né, Silvio? Sim, com certeza. Quanto mais condicionamento físico aeróbio, por mais que a musculação seja um trabalho anaeróbio, quanto mais você tem um cardio fortalecido, a sua recuperação é mais alta. Então, por exemplo, se eu falo pra você, você tá treinando aí no seu limite um supino pesado com 50 quilos de cada lado, né? Bastante sobrecarga, e eu te coloco lá na sua planilha 2 minutos de descanso. Só que esses 2 minutos, de repente, não foram suficientes para você. Mas é suficiente para o outro, não é tanto para o outro. Então, o descanso, eu deixo ele aleatório. Okay. Eu deixo a cargo da pessoa. Ok. Tá? Na base, quando nós temos a intensidade muito alta. Tá? Na base, basicamente. Beleza. Então, ok. A partir daí, as 2 primeiras semanas assim. Carga, treinando pesado e com o descanso à vontade. Okay. Tá? 2 semanas assim. Pode passar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Tô apto para fazer aquele número de repetições determinadas, entre 8 a 10, ou entre 8 a 12, ou até a falha. A questão da falha é um negócio muito complicado, porque o que é a falha? Eu posso falhar, se eu prescrever até a falha, eu ponho carga e falho com 3. Era isso que Aí tem que diminuir a carga. Então, mas era isso que o cara que prescreveu quer? Porque assim, eu já vi muitas planilhas colocadas assim, até a falha. Você tem que treinar até a falha. Só que qual é a falha? Em quantas? Com qual target?
Não, vamos né? pensar assim. Vamos pensar que você coloca o target. Bom, Você- ok. você- 8 a 12. Ok, 8 Perfeito. a 12. Vou falhar com... As primeiras 2 semanas, 8 a 12. Perfeito. Então, tem umas repetições altas, né? Que eu posso Sim, sim. colocar bem menos, né? Então, Claro. repetições altas com o máximo de carga que der. Não, nesse caso, vamos colocar aí de 8 a 10 repetições. Ah, 8 a tá? 10. Ok, Nesse caso de 2 semanas com bastante carga. De 8 a 10 repetições. ok. Terceira semana, nós vamos fazendo a modificação. Nós vamos diminuindo a sobrecarga e aumentando o volume. Ok. Diminui a intensidade e aumenta o volume, tá? Automaticamente aí eu já começo a colocar o tempo de descanso. Porque eu quero também começar a condicionar essa pessoa. Sim, perfeito. Então, as 2 primeiras semanas, base, dentro do mesociclo que você falou que são 4 semanas. Pode ser 6, quando você Tá falar. bom, tá bom. Então vamos colocar a base, depois já entra no específico, que você vai diminuindo a sobrecarga e aumentando o condicionamento, o volume Aumenta nesse o caso. volume, diminui o descanso. Isso. Então, já coloca, preseta o descanso. Diminuindo o descanso. Na última semana, nessa última semana, já entra, a gente tá falando dentro do microciclo. Sim. 4 ciclos, um mesociclo de 4 microciclos. Certo, perfeito. Tá? Aí chega na última semana, vamos fazer só o polimento. E aí, como é feito esse polimento? Esse polimento nós vamos trabalhar muito específico. Então, serão exercícios com tempo de descanso determinado e bem pequeno, coisa de 15 a 30 segundos, e normalmente é a partir daí que uma pessoa chamada, você que como trabalha com isso junto com o Leandro, você já deve ter ouvido falar, um cara chamado Vince Gironda Sim. desenvolveu, né, o método Gironda, Sim. que é 8 de 8 para 30, 8, sim. né? E vindo do GVT, que era 10 de 10 para 1, para Isso. 45 a 1. Então, aí se entra no específico. Não faz sentido você jogar um GVT ou um Gironda no trabalho de base. Sim. Por quê? Precisamos de muita sobrecarga. Para você fazer 10 E variar séries. os exercícios também, né? Também. Para você fazer 10 séries com 45 segundos a 1 minuto de descanso, você não vai ter um número de sobrecargas interessante para o trabalho de base, onde você normalmente está no bulking treinando pesado. Sim. Então, é importante o conhecimento da periodização para você saber qual é o sistema ou método de treino que você vai usar ali. Então, nesse caso, para não perder o raciocínio, Sim. a última semana dessa periodização, nós já entramos, como por exemplo, num GVT, com um GVT ou com um Gironda, que você está fazendo ali com mais especificidade, com pouco tempo de descanso. Dá um exemplo. Por exemplo? Dá um exemplo. Exercício? Não, dá um exemplo de uma pessoa que tem, por exemplo, a carga, a parte anterior com... Qual que seria o polimento dessa pessoa? Me dá um... Mas aí, se a gente tá focando aí no caso de anterior-posterior, desde o começo do treino já tá focado. Já tá focado. Não importa, então né? não muda lá. Então não muda nada. Não. Então, por exemplo, nessas 4 semanas, tá? Nesse caso específico dessas 4 semanas, que isso aqui é muito pouco, vamos falar aí de mais de 6, né? De 6 a 8 semanas, porque na musculação 4 semanas é muito pouco, né? Um mês é muito pouco ali. Você vai trabalhar assim, ó, totalmente 70% a 80% da parte em déficit. Ou seja, 70% a 80% de anterior e 20% a 30% de posterior. Se essa for a necessidade do aluno. Você não pode inverter. Pode. Se essa for a... Sim, se for a necessidade for uma pessoa que tem mais você só necessidade anterior, nós vamos volumizar isso em 70% a 80%. Caramba. Em termos de exercícios, em termos de saturação, em termos de desgaste para a obtenção hipertrófica. Uhum. E automaticamente a outra parte é de 20 a 30. Mas por quê? Porque nós temos que buscar a equalização. Proporção. Simetria. Então, se o meu tríceps ele é muito mais evoluído que o meu bíceps, é interessante que eu periodize o treino para que eu traga o meu bíceps dentro de uma proporção no meu braço, que eu olhe e falo assim, nossa, o braço dele é completo. Ok. Se você olhar o meu braço Ciro, você vai falar, o tríceps do Ciro é melhor do que o bíceps. Uhum. Ponto. Tem que olhar pro meu braço e falar, o meu bíceps o é compatível ao meu fraco é uma tríceps. coisa que você trabalha pra sempre, geralmente. Se você não ser os abençoados, não, né, entre aspas, os mesomórficos abençoados,
Sim, temos que A trabalhar. maioria vai trabalhar sempre com mas nós foco mais mudamos- pra sempre, né? Foco mais pra sempre, mas aí conforme você vai equalizando mais, quando vai chegando mais próximo, você pode fazer as Dá uma modificações. limpeza. Aí você Legal. pode equalizar mais 50-50, por exemplo, né? perfeito. Pra volumizar mais também aquele músculo que é o forte, mas que está ficando, entre aspas, pra trás, porque nós estamos buscando a equalização. Certo, então vamos recapitular. Então, quando a gente vai falar num mesociclo, numa divisão de treino, a gente nem tá tanto falando de divisão, né? Eu vou tentar puxar mais pra divisão, mas a gente acabou parando em periodização, né? Tá. Mas a gente pensou em 2 semanas, que a pessoa coloca o máximo de carga para 8 a 10 repetições e a pausa é sugestiva. Isso, Então, ela perfeito. faz a pausa que ela quer. Na 3ª semana, você já delimita a pausa menor, em 1 minuto, 45 Perfeito. segundos, tudo mais. Músculo grande, músculo pequeno, né? 45 a 1 minuto, 1 minuto e 15, tal, beleza. E vai priorizar a carga ainda, né? Vai priorizar a carga ainda. Mais carga, menos volume. Isso. E depois na 3ª semana é Inverte. carga lá embaixo Isso. e volume lá em cima, descanso de nada. Exato. 15 e 30 segundos. Focando muito na contração, na execução, foco total, usando picos, o que nós chamamos de concentration peak, né? Que é o pico de contração, muito intercalo isométrico,